amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, uniu líderes partidários para esvaziar a pressão bolsonarista por urgência na votação de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. A estratégia visa adiar o debate e evitar confronto direto com o STF. Mota conduziu reuniões com representantes de 14 partidos e garantiu apoio para que o PL, com 92 deputados, e o Novo, com 4, fiquem isolados na defesa da proposta. Ele defende que o texto precisa de ajustes e que há temas mais urgentes, como saúde e economia. Enquanto isso, o STF discute penas alternativas. Nos bastidores, o PL ameaça romper com Mota. A cúpula do Congresso Nacional, leia-se Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, estão estudando uma fórmula para resolver essa questão da anistia. Seria um projeto de lei para aprimorar a atual legislação, em que diminuiria a pena dos réus sem importância, como aquela Débora, que entre outros crimes pichou uma estátua, e aumentaria a pena de mandantes e financiadores. Como a lei só pode retroagir para beneficiar e não prejudicar um réu, os réus sem importância teriam a pena diminuída. Bolsonaro e os militares considerados a cúpula da tentativa de golpe, os líderes do que chama associação criminosa, não seriam atingidos. O senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, está estudando a melhor fórmula. E o mais importante, a medida foi negociada com o Supremo e ministros já deram sinal verde para o projeto ir adiante. A partir de hoje, nós estaremos em obstrução total. Estamos fazendo uma série de atividades. Vou dar uma premissa aqui no Metrópolis para vocês agora, ao vivo, que nós, dia 7 de maio, vamos fazer uma manifestação numa quarta-feira aqui em Brasília, para mostrar que a direita, quando tem liderança numa manifestação, faz manifestação pacífica, ordeira, sem quebra-quebra, porque nós fizemos as maiores manifestações desse país e nunca quebramos nada. E repudiamos o que aconteceu no dia 8. Agora, que não der para a gente ver esse tipo de pena exacerbada. O STF e o Senado estão aplicando um golpe na anistia. Eles viram que a gente já tinha aqui na Câmara 257 votos, o suficiente para aprovar o PL da anistia. Se juntaram o Supremo Tribunal Federal e o Senado para construir outro texto. Esvaziaram, não pautaram o PL da anistia na Câmara para seguir com esse suposto texto no Senado, que obviamente não vai atender às demandas dos patriotas. Então tomem cuidado, a gente está de olho nesse texto e a gente sabe que o que eles estão fazendo é errado. Tem que respeitar a vontade do povo. Mais de 257 deputados federais assinaram a urgência do PL e o presidente Hugo Mota simplesmente disse que não vai pautar.
Povo abençoado do Brasil, eu vou falar sobre a vergonhosa entrevista que o presidente do STF deu ao jornal o Globo. Ele diz que anistia é perdão, o que aconteceu no dia 8/1 é imperdoável. Eu vou dizer ao povo brasileiro o que é imperdoável. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fizeram ameaças duras para isolar o bolsonarismo e garantir a prisão de Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi bafejado pela sorte ao longo de sua carreira, sobretudo em 2018. A facada o levou aonde ele jamais chegaria, a presidência da República. Não é azar, porém, o que ele está tendo, mas consequência do que fez com a sorte que teve. Ex-presidente poderia ser um candidato fortíssimo à presidência em 2026. Não que pudesse vencer um Lula com a máquina do governo federal na mão, mas teria chance concreta de voltar a ser presidente em 2027, quando o Lula não poderá mais concorrer. Imediatista e autoritário, preferiu jogar fora das 4 linhas da Constituição, para usar sua metáfora favorita. O projeto de anistia é um projeto burro, criado pelos estrategistas burros que não perceberam que não podem vencer essa briga sem os canhões e as baionetas dos militares. O STF poderia simplesmente anular qualquer anistia, mas ao impedir o legislativo de exercer seu poder, uniria um dos poderes da República em torno de Bolsonaro. A solução que vai se desenhando de reduzir algumas penas da massa de manobra que depredou a sede dos 3 poderes é brilhante porque pacifica o Congresso, reduz a pressão sobre o Supremo e deixa Bolsonaro e sua tropa de choque isolados. Bolsonaro não vai mais poder dizer que é um malvadão. Ele está beneficiando os condenados do 8 de janeiro em escala industrial. Ontem mesmo, Moraes concedeu prisão domiciliar a mais um golpista bagrinho. A anistia aumenta a pena dos mentores intelectuais de tentativas de golpe, sem prejudicar Bolsonaro, tirando dele argumento para se vitimizar. Ele não terá nem mais nem menos do que os prováveis 43 anos de prisão. Só terá pena ainda maior quem tentar golpe de novo daqui para frente. Por essa, o Jair não esperava. O acordo para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro ganhou agora talvez o capítulo final. Os presidentes da Câmara e do Senado conseguiram o aval do Supremo para essa lei negociada também com o governo federal, para reduzir as penas dos condenados por atacar as sedes dos 3 poderes. Os líderes da tentativa de golpe não serão beneficiados e o fato é que essa proposta está ganhando muito apoio no STF, no governo e entre quem entende o que é que está sendo feito. O que parecia impossível começou a ganhar corpo na Praça dos 3 Poderes. Nas últimas semanas avançaram as conversas entre a cúpula do Congresso, o STF e o Planalto na construção de um acordo para aliviar as penas dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Aí é que está, você lembra da viagem do Lula com o Alcolumbre. Eu fiz uma matéria aqui no blog da Cidadania dizendo, olha, essa viagem do Lula com o Alcolumbre, Hugo Mota, para o Japão, está assustando mais o Bolsonaro do que o Xandão. Por quê? Porque o Lula chegou para eles, o Alcolumbre já estava na do Lula, tá? Mas o Hugo Mota, ele chegou para o Hugo Mota e disse, olha, você é um cara com uma carreira promissora pela frente, você vai se unir a esses malucos que têm vida curta, porque eles vão parar todos na cadeia cedo ou tarde. Aí o Mota é um cara inteligente, você vê que ele, jovem como é, né, um deputado de pouco mais de 30 anos aí, já chegou onde chegou e entendeu que ele não ia ficar do lado errado. A busca da solução de consenso entre os poderes para amenizar as punições dos responsáveis pelo quebra-quebra na sede dos 3 poderes foi revelada no dia 9 de abril em entrevista do Hugo Mota. Nesta segunda-feira, a colunista da Folha, Mônica Bergamo, detalhou o texto negociado. No caso de futuras tentativas de golpe, os líderes vão se dar muito mal, porque a pena vai ser bem maior. E, de acordo com a colunista, o Mota e o Alcolumbre obtiveram aval
do Barroso, que já tinha mandado um recado para o Congresso. Os bolsonaristas estavam aí achando que agora tinham encontrado o caminho para bajular o Fux, para ele também ficar do lado da anistia, tal. O que eles vão conseguir é obrigar o Fux a ficar na dele ali, a se encolher, porque realmente ele vai ser visto como um aliado dos golpistas no setor são da sociedade. O Fux vai pular fora desse barco com certeza, porque ele sabe que não é bom para ele. E o Bolsonaro já tinha até convocado uma manifestação em Brasília pela anistia. Na verdade, ele convocou essa manifestação e convocou em Brasília para bater na tecla da anistia, mas ele perdeu o discurso. Por quê? Porque ele diz que a anistia é para os bagrinhos, não para ele. Se é para os bagrinhos, está tudo resolvido, não é? Vai ter redução de penas. Aí ele começou a bater na tecla. Não, nós não queremos redução das penas, nós queremos anistia. E dá na mesma, porque, na verdade, os que estão presos vão para regime, menos aqueles que cometeram atos mais graves. O STF diz que vai analisar caso a caso. Então, aí, aqueles que, como a cabeleireira, que cometeu crimes mais leves, né, de pichar estátua ou quebrar uma vidraça, eles vão ter uma pena menor. Aqueles que foram mais longe, aí não vai ter jeito para eles. O Bolsonaro mudou de ideia sobre o ato em Brasília, porque lá as manifestações do bolsonarismo são sempre pequenas. Mas conseguiram convencer o Bolsonaro que era o que dava para fazer neste momento. Muito bem. Só que a situação dele está piorando. A aprovação ao governo Trump caiu nos primeiros 100 dias de governo ao pior patamar nos últimos 80 anos. Em 80 anos, nunca um presidente, após 3 meses de governo, teve uma aprovação tão baixa quanto a do Trump. Vocês viram que o bolsonarismo parou de falar do Trump. Outra alternativa que desmorona. O Barroso, então, mandou um recado. Diz que a anistia do 8 de janeiro seria imperdoável. O ministro sugere que o Congresso reveja a lei se considerar que penas são excessivas. Então, a proposta de rever leis, o Barroso é que deu a dica para o Congresso. Vocês querem anistia? Anistia não vai ter, nós vamos anular. Se vocês quiserem, vocês podem reduzir as penas, e aí a lei permite que redução de pena beneficie quem já foi condenado. Só aumento de pena aí é a Constituição mesmo, só aumento de pena que não prejudica quem já foi condenado. Se o sujeito foi condenado por uma pena menor e a lei mudar para aumentar as penas por aquele crime, quem já foi condenado não vai entrar na lei nova, vai continuar na lei velha. O fato é que o Congresso captou o recado do Barroso e resolveu fazer o acordo para reduzir as penas do 8/1. O PL, lógico, insiste na anistia, mas como você viu, ficou isolado. O STF conseguiu, eu diria, sinceramente, minha amiga, meu amigo, eu diria que foi brilhante. Por quê? O STF vai ver caso a caso. Aquele que cometeu o crime de quebrar uma vidraça, fez alguma coisa mais leve ali, vai ter uma pena menor, vai ficar em prisão, regime semiaberto, vai dormir na cadeia. Outros que o crime for mais leve ainda vão ficar presos em casa, e alguns aí que já estão presos vão ser libertados porque já cumpriram uma pena de prisão aí, alguns de até 2 anos já estão presos. Então, realmente, dá para fazer esse acordo, contanto que não beneficie os cabeças e que deixe um aviso. Tentativas de golpe vão dar cana maior ainda no futuro, após essa lei. O Barroso ele usou um argumento também muito forte.
Mais de 100 deputados são investigados ou réus no STF. E você veja que tem muitos bolsonaristas nessa linha. Todos eles, André Fernandes, esse que propôs a CPI do golpe, você tem Bia Kicis, você tem Carla Zambelli, aquela que era presidente da CCJ, Carolina de Tone, Celso Russomano, e muitos mais, né? Então você tem gente aí que está na marca do pênalti do STF. Isso ajudou também a convencer os deputados. O Alcolumbre, por sua vez, no Senado, prepara um projeto. O Alcolumbre é o presidente do Congresso, né? Prepara um projeto para reduzir as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, após o acordo com Barroso. E o Congresso, e ontem à noite chegou o anúncio de que o Congresso e o STF chegaram a um acordo sobre isso e vai ser levado para frente esse processo, e daí o bolsonarismo ficou isolado e o Bolsonaro também. Eles não têm mais o que fazer, não tem mais como fazer manifestação. Essa estratégia, após as ameaças, o STF usou aquilo que se chama bate e assopra. Bateu fazendo ameaça, dizendo, as ameaças foram o seguinte: olha, se vocês aprovarem essa lei, nós vamos, em primeiro lugar, anular essa lei, porque o STF tem poder para isso. O STF existe para dizer que leis o Congresso aprova que são válidas ou não são válidas à luz da Constituição. E, além disso, os processos de todo mundo vão começar a voar em vez de andar. O Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária condenado 8 de janeiro, já foram vários que receberam prisão domiciliar, que são mais velhos, que estão doentes, e alguns aí que tiveram penas pequenas e já cumpriram parte da pena, já vão receber liberdade condicional. Muito bem. O governo Lula, por sua vez, usou o poder do governo para fazer com que muitos deputados refletissem que era melhor negociar. Além de tudo isso, por 6 votos a 4, ontem o STF manteve o Collor preso, mandando o recado que não vai ter perdão para Tubarão. Não é? A trama golpista tem um detalhe, esse acordo. Se o Congresso aprovar mesmo a redução da pena, o benefício não vai ser automático. Se os parlamentares resolverem abrandar as penas fixadas em lei para quem tenta dar golpe de Estado, como sugeriu o STF, a palavra final sobre o destino dos réus vai caber ao STF. Então, o STF está negociando numa situação de força. Olha, se vocês quiserem, reduzam as penas e a gente vai ver onde dá e onde não dá para reduzir. Simples assim. E aí acaba com essa história de anistia. Retira o projeto da anistia. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, diz que o projeto é ótimo, inclusive ele diz isso em consonância com o Lula, que participou dessas tratativas. Ele diz que é ótimo se não incluir os mandantes, e não vai incluir mandante nenhum. Então, para ele, para o governo, é perfeito o projeto, porque evita também que atrapalhe a pauta, que coloque o Congresso em pé de guerra. Ele disse, o Jacques Wagner, eu acho ótimo desde que não se fale em anistia para mandantes e financiadores do crime. E aí, todos os analistas aí estão na mesma linha. Aqui você tem o Ricardo Noblat, o Metrópole, Bolsonaro, seu mané, você vai perder mais uma batalha. Os que pedem a Deus, como é o meu caso, que Bolsonaro logo se recupere para ser condenado e preso pelos crimes que cometeu, temem a essa altura que aconteça justamente ao contrário, desde que uma inesperada notícia bateu à porta de seu quarto na UTI, transformando em escritório político e empresarial a UTI. A notícia, publicada por Mônica Bergo na Folha de São Paulo, diz que os presidentes Davi Alcolumbre, do Senado, e Hugo Mota, da Câmara,
negociam com o Supremo Tribunal Federal a aprovação de uma lei que diminua as penas dos condenados do 8 de janeiro e aumente a dos líderes de tentativa de golpe de Estado no Brasil. A ideia é que o acórdão esvazie a pressão dos bolsonaristas para que o Congresso aprove uma anistia para esses presos, o que poderia vir a beneficiar também Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre disse que a anistia não seria para ele, sim para os brasileirinhos que se envolveram na depredação. Para que um golpe se Lula tomar a posse uma semana antes? Bolsonaro não responde. O ministro Alexandre de Moraes deu sinal verde para que o acordo vá adiante e o Bolsonaro está lascado. E aí outro colunista, o Leonardo Sakamoto, também, que é de uma linha democrática, progressista, diz: Bolsonaro, se for honesto, aceitará o sacrifício em nome dos golpistas. Bolsonaro inaugurou a defesa pública da anistia em nome dos pobres coitados do 8 de janeiro, no ato de 25 de fevereiro de 2024, na Avenida Paulista. Usando a solidariedade aos seus seguidores como justificativa, defendeu esse projeto de lei da anistia. Desde então, ele tem levado multidões para a rua em nome do pessoal que atacou a sede dos três poderes. Mais de uma vez, já ele disse que não quer anistia para si. Se falou de forma sincera, o bolsonarismo no Congresso Nacional precisa urgentemente apoiar o projeto que está sendo gestado. Davi Alcolumbre e Hugo Mota, os presidentes do Congresso, estão finalizando a negociação. Com isso, quem participou do 8 de janeiro pode ir para o semiaberto ou prisão domiciliar, sem que sejam de fato anistiados. É isso que a maioria dos seus seguidores quer. Entre os manifestantes no ato a favor da anistia que foram na Paulista, no dia 6 de abril, 51% desejam um tratamento diferenciado entre os que estavam no 8 de janeiro e as lideranças. Então, metade daquela gente que foi para a rua acha que tem que ser punido com mais dureza os cabeças do golpe, inclusive o próprio Bolsonaro. Aí você tem também o fato de que o Collor ele se torna quase que um eu sou você amanhã. A prisão expôs o isolamento político do Collor, que já foi o Bolsonaro brasileiro, né? Aliás, na verdade, era um Bolsonaro um pouco mais refinado que o atual, não é? Mas falava melhor, escrevia melhor, tinha uma formação melhor, tal, mas era a mesma coisa. Ele encantou as multidões com o seu machismo, com a sua valentia, né, pretensa valentia, e hoje aí é o futuro do Bolsonaro. Está isolado politicamente, foi expulso por um partido danico e está aí no fim da carreira dele, que é o mesmo que o Bolsonaro vai ter. Inclusive, os partidos de direita que apoiam, que são os partidos do presidente da Câmara e do Senado, decidiram apoiar o Lula na eleição de 2026, e isso é uma boa notícia, porque o Lula na eleição de 2022 não tinha partidos dessa direita apoiando a sua candidatura. Então, aí ele vai ter uma candidatura que vai entrar mais fundo na direita. Então, aí o Bolsonaro acaba de perder mais uma, talvez essa seja a última batalha que ele perdeu antes da cadeia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.